Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. Que a doce paz de Jesus, nosso divino mestre, nos envolva hoje e para sempre. Agradecemos a direção da casa por mais essa oportunidade de estudo do livro Nosso Lar. Aproveitamos e reiteramos o convite aos irmãos que leiam ou releiam essa obra esclarecedora do nosso irmão André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. O capítulo que vamos estudar hoje é o de número 31, cujo título é Vampiro. E o título de nossa palestra é Falsas Aparências. Então, nós vamos fazer um breve relato sobre esse capítulo. O caso relatado é para mostrar o que ocorre depois da morte na espiritualidade e para onde vão as pessoas que cometem crimes, que neste caso não era de abortos, e sim de mortes de crianças ao nascer. O espírito infanticida torna-se no mundo espiritual um verdadeiro vampiro. Então vamos ao caso. André Luiz está em nosso lar, com Narcisa. Logo após as 21 horas, quando chega um sentinela das câmaras de retificação para notificar que uma mulher pedia socorro no grande portão que dá para os campos de cultura. Percorreram mais de 1 quilômetro até chegar à cancela. Do outro lado, havia uma mulher coberta de andrajos, rosto horrendo e pernas em chaga viva. Filhos de Deus, bradou a mendiga, dai-me abrigo à minha alma cansada. Onde está o paraíso dos eleitos, para que eu possa fruir da paz desejada? Narcisa perguntou a André Luiz. Não está vendo os pontos negros? Não, ele respondeu. Quando se trata de criatura nesse estágio, não posso fazer nada. Chamemos Paulo, o chefe da guarda. Paulo disse que tratava-se de um dos mais fortes vampiros que já havia visto. Mandou Narcisa olhar melhor no corpo espiritual da mendiga. Ela notou 58 manchas negras espalhadas pelo corpo. Esses pontos escuros representam 58 crianças assassinadas ao nascerem. Em cada mancha, vejo a imagem mental de uma criancinha aniquilada, umas por golpes esmagadores, outras por asfixia. Essa desventurada criatura foi profissional de ginecologia. A pretexto de aliviar consciências alheias, entregava-se a crimes nefandos, explorando a infelicidade de jovens inexperientes. A situação dela é pior do que a dos suicidas e homicidas, que, por vezes, apresenta atenuantes de vulto. Narcisa pediu se não seria possível cuidar dessa mulher, e o vigilante lhe disse que o interesse dela estava em perturbar o trabalho em nosso lar. E lhe propôs uma prova. Então, sigamos a narrativa de André Luiz. Que deseja a irmã do nosso concurso fraterno? Socorro, 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 respondeu Lacrimosa. Mas, minha amiga, é preciso sabermos aceitar o sofrimento retificador. Por que razão tantas vezes cortou a vida desses irmãozinhos frágeis que iam à luta com a permissão de Deus? Ouvindo-a inquieta, ela exibiu terrível caratonha de ódio e bravou. Quem atribui essa infância? Minha consciência está tranquila, canalha. Empreguei existência à maternidade da terra. Fui caridosa e crente, boa e pura. Mas não é isso que se observa na fotografia viva dos seus pensamentos e atos. Creio que a irmã ainda não recebeu nem mesmo o benefício do remorso, reconhecendo as necessidades próprias
Então, volte aqui. Irada, respondeu a interlocutora. Demônio, sequaz do Satã, feiticeiro, não voltarei jamais. Estou esperando o céu que me prometeram e espero encontrar. Assumindo atitude ainda mais firme, falou o vigilante-chefe com autoridade. Faça então o favor de retirar-se. Não temos aqui o céu que deseja. Estamos numa casa de trabalho, onde os doentes reconhecem o seu mal e tentam curar-se, junto de servidores de boa vontade. A mendiga objetou atrevidamente, endereçando o dardejante olhar durante os longos minutos, voltou-se contra eles e Paulo acrescentou. Observaram o vampiro? Exibe a condição criminosa e declara-se inocente. É profundamente má e afirma-se boa e pura. Sofre desesperadamente e alega tranquilidade. Criou o inferno para si própria e assevera que está procurando o céu. É imprescindível tomar cuidado com as boas ou más aparências. Naturalmente, a infeliz será atendida a lures pela bondade divina, mas por princípio de caridade legítima, na posição que me encontro, não lhe poderia abrir as portas. A irmã não tinha um mínimo de base espiritual para entrar em nosso lar. Além dos pontos negros, carrega dentro de si as marcas das crianças. Poderia ter oferecido essas crianças a famílias que anseiavam por adoção. Ela teria um outro caminho se ela quisesse. Encontramos em Lucas, no capítulo 8, versículo 17. Porque não há oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido. A aparência dela era boa, e por isso passou desapercebida no primeiro vigilante. André Luiz ainda não tinha uma visão espiritual apurada de um corpo espiritual a fundo. Via a humildade através da figura dessa irmã. Seus olhos não estavam adestrados, ao contrário de Narcisa, que tinha uma vasta experiência naquela zona de trabalho, e ela percebeu que o assunto era mais grave do que previu. Ela matava usando requintes de crueldade, e cada ponto negro representa as vibrações desses espíritos arraigados no corpo espiritual dessa irmã. Ela achava que estava fazendo um bem. Na sua época, as mulheres não podiam nem pensar em ter filhos sozinhas, e geralmente, quando engravidavam, procuravam imediatamente alguém que as ajudasse a se livrar dessa gestação indesejada. Essa irmã acreditava que estava fazendo um bem enorme a essas mulheres em sofrimento. Premeditava, cobrava e sentia prazer em cometer tais atrocidades. O remorso vai impulsionar as condições de arrependimento e assim promover a verdadeira mudança interna. Agora vamos falar um pouquinho assim, bem rapidamente, sobre vampirismo. O termo vampirismo é empregado no estudo espírita para designar metaforicamente o processo de parasitismo psíquico. Vampirismo, um tipo de obsessão caracterizado pela condição de parasitismo psíquico, quando um ou mais dentre os envolvidos, espíritos desencarnados, almas encarnadas e a mescla deles nutrem-se de forças vitais de suas vítimas, comumente em associação a prazeres viciosos. É, portanto, um processo obsessivo, mais ou menos grave, que consiste no envolvimento de um agente ativo, que é o vampirizador, e outro passivo, que é o vampirizado, havendo ainda casos de ação mútua, quando os mesmos envolvidos ora vampirizam, ora são vampirizados,
cuja solução muitas vezes requer uma caridosa intervenção de terceiros, em socorro aos tanto vampirizadores quanto aos vampirizados. O princípio da existência do vampirismo, assim como de qualquer tipo de obsessão, está no ajustamento do livre-arbítrio de cada espírito, frente à lei da ação e reação, da capacidade de influenciação de um para com o outro, do desenvolvimento das capacidades intelectuais e morais. Nesse contexto, não há razão para o vitimismo, uma vez que o obsediado, que é a suposta vítima do processo vampírico, é, em parte, sempre corresponsável pela vinculação perniciosa a partir de quando, por fraqueza, descuido ou reciprocidade, deixa de ser influenciado pelo invasor. Trata-se, em suma, de uma prova ou expiação, para a qual os envolvidos são postos em condições de ajustar-se positivamente. Temos um arquivo espiritual. Tudo o que fazemos de bom ou de ruim fica armazenado. Através da luta, do sofrimento, da redenção, do reconhecimento de seus débitos, com sinceridade, com verdade e amor, conseguimos amenizar esse processo, que às vezes é muito doloroso. Através da bênção da reencarnação, podemos promover uma verdadeira lavagem no nosso perispírito, trabalhando para o nosso próximo e praticando a verdadeira caridade. Deus não desampara ninguém e sempre nos oferece novas oportunidades de recomeçar. Em síntese, a libertação e prevenção contra qualquer tipo de assédio obsessivo estão no fortalecimento das virtudes e correções das imperfeições. Que Jesus nos ampare e nos fortaleça para sempre. Boa tarde.